Tudo bem? Estamos aqui, eu e o Vitor, da Rede de Especialistas, né? Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. A gente está fazendo bastante esforço para trazer muita novidade aí para o mercado, trazer bastante conhecimento, né? E o dia de hoje é um dia bem especial, onde a gente vai abordar um tema aí bastante esperado do setor. E nós trouxemos o Coronel Cajati, né? E o Vitor também vai dar o apoio aí para a live, né? Nas questões técnicas, nas questões dos chats, tudo que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai responder pelos chats. Se caso ficar alguma pergunta pendente, a gente responde depois, tá bom? E eu convido vocês para acessarem o nosso site e contar para a gente como é que está sendo a experiência de vocês com a rede de especialistas, né? Importante a gente ouvir vocês também. Veja, Antônio, o Coronel Cajati chegou. Vamos deixar o homem falar. Nós temos uma pessoa de Coimbra aqui, olha que beleza, participando. Bem-vindo, Coronel Cajati. Estamos muito felizes aqui com a sua participação, né? Somos em 70 pessoas até o momento, todo mundo ansioso para ouvi-lo. A palavra é sua, Coronel. Bom, Coronel Cajati dispensa a leitura novamente do seu currículo, né? A gente todo mundo que está aqui, eu vi que participou também da nossa live, então já conhece ele com bastante, já conhece a trajetória, a maravilhosa trajetória do Coronel Cajati. Pronto, Coronel, você já está com o microfone aberto. Está funcionando agora? Está ótimo, super funcionando. Pessoal, tem mais 8 minutos, né? Sim, começa às 19, não é isso? Então exatamente. Tá bom, então não vou... Vamos aguardar. Exatamente, vamos aguardar, eu não vou atropelar, porque senão o pessoal que está no horário fica chateado comigo, tá? Concordo. O Paulo já xingou tudo que tinha para te xingar já. Fica exatamente. Cajati. Então tá bom. Nós entramos na sala às 18h30, agora, meu filho, você carrega essa culpa nas costas aí. Meu amigo, para passar conversando, eu, como bom cearense, posso passar muito tempo aqui conversando, né? Deixa eu só ver se eu consigo organizar meu vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo alterar uma coisa aqui. Temos aqui a Lilian Ciconello, está falando de Coimbra. Olha que legal. Obrigada, Lilian. Que legal. Tem, bom, gente aqui do Brasil inteiro, né? Vamos lá, eu sei que Pará está aqui. Deixa eu ver se eu vejo alguém mais. O Pará tem que estar, não tem como não estar. Porto Alegre. Porque eu acho que foi o primeiro estado a ter uma norma, digamos assim, prescritiva, que trabalha com projeto baseado em desempenho. Então, aí tem que ser um dos nossos grandes suportes aqui no Brasil, nesse caminho, eu entendo que é o Corpo Bombeiros do Pará. A gente tem que agradecer bastante a eles por esse pioneirismo. Exatamente. Vamos ver se agora os outros aproveitam e vêm atrás também, né? Eu acho que super importante. Tem gente de Porto Alegre também aqui, a Fernanda Pinheiro de Porto Alegre. Aqui no chat ninguém está falando de onde é, então só quem colocou aqui já está. A gente está falando. O Cajati, depois você vai disponibilizar esse PowerPoint aí? Por exemplo, eu mando para vocês, me manda um e-mail, eu te mando, você tem meu telefone, né? Eu te mando para você também. Você tem meu WhatsApp aí, cara? Tem o teu WhatsApp, eu te mando sem problema nenhum. Manda no WhatsApp. Se eu precisar, Coronel, a gente pode fazer pela Rede de Especialistas também. Pronto, melhor. Tá bom. Aí tá fica bom? mais fácil vocês fazerem isso aí, porque senão daqui a pouco vem uma pancada de demanda e eu dou gelo mesmo. Eu dou gelo mesmo, tá? Se chegar muita coisa assim, às vezes é tanta coisa chegando no dia a dia que acabo me enrolando, tá? Não é maldade não, é simplesmente por incompetência mesmo. Tá? Imagina, até parece, Coronel. Não, a gente faz esse trabalho aí, você pode ficar tranquilo. Ótimo, agradeço. Pessoal, assim, acho que estão vendo minha apresentação, né? Sim. Ok. Já, né? Está ainda um minuto ainda, né? Não vou atropelar o tempo que foi destinado, né? Só, antes de mais nada, dar um abraço para todo mundo, agradecer a presença de todos.
Eu vou tentar realmente fazer que seja mais um bate-papo, vou mostrar algumas coisas que eu acho que são relevantes e importantes para a gente, para que a gente consiga crescer nessa parte de simulação computacional. E não só isso, acho que também tem toda a parte de teste, de conhecimento de dinâmica do incêndio, tá? Que é o que eu vou falar um pouquinho mais também, apesar que talvez não apresente tanta coisa quanto eu gostaria, até por falta de tempo, mas que a gente consiga avançar, que o Brasil consiga avançar muito mais. Eu conversando com o Evandro aqui com respeito a São Paulo, né, eu acho que o meu sonho, se eu tivesse um sonho para dizer o seguinte, meu sonho, até por ter trabalhado no NIST, nos Estados Unidos, que é um excelente laboratório, Building Fire Research Lab, que não existe mais, eles mudaram só de nome agora, é Engineering Laboratory, é um laboratório que eu acho que se o Brasil tivesse, aí eu pego a semelhança do Japão. O Japão tem um laboratório de pesquisa, um laboratório nacional de pesquisa em incêndio e desastre. Então, se a gente tivesse pelo menos um laboratório nacional, acho que seria um grande avanço. E não é pensar um laboratório nacional empurrando 500 mil pessoas lá dentro, mas o laboratório do Japão tem 24 pessoas e serve ao país inteiro. Tá? E não é um país, apesar de ser pequeno fisicamente, mas tem uma população muito grande e os riscos lá são muito grandes, a preocupação é muito grande. Então, acho que se eu fosse dizer assim, poxa, qual o sonho que eu gostaria de ter realmente um laboratório nacional de pesquisa em incêndio, para que a gente pudesse ter condições de trabalhar. Inclusive, tentamos isso há uns 4, 5 anos atrás, de via rede, no CNPq, e infelizmente não conseguimos. Mas, pessoal, posso começar ou vocês preferem que eu espere mais 2 minutos? Pode esperar, professor. Esperar um pouquinho, né? Então, tá bom. Então, enquanto isso, eu vou enrolando vocês aqui. Maravilha! Então, pronto, que seja aí, eu quero dizer para vocês, eu falo muito rápido, então se eu estiver falando muito rápido, vocês podem tentar me avisar para que eu tente diminuir a velocidade, e isso é tão verdade que hoje em dia a maioria das pessoas procuram assistir vídeos, né, com velocidade aumentada, né, de 25%, 50%. E eu tive um aluno meu agora do curso de perícia de incêndio aqui em Brasília que falou, Coronel, o único vídeo que eu não assisto com velocidade acelerada é o do senhor. Tá? Então, eu sei que eu falo muito rápido, infelizmente eu estou sentado e a única forma de eu falar um pouco mais devagar é colocar os braços para trás, como se ficasse em posição de descansar. Eu acabo falando um pouco mais devagar. Então, como eu estou sentado, estou com os braços aqui para frente, dançaram. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Porque eu sei que às vezes atrapalha um pouco mais. Cearense tem que falar que nem baiano. Tem que puxar o freio de mão, né? Mas, infelizmente, não dá. Eu acho que eu sou meio acelerado em quase tudo, né? Então, a gente tem que tentar ficar um pouquinho mais tranquilo. Comandante, nós estamos Sim. aqui com o Coronel Oliveira. Ele gostaria de falar um pouquinho dessa questão de pesquisa, que eles estão fazendo uma parceria muito interessante com a Universidade da Paraíba. E ele não me respondeu se ele quer falar alguma coisa, mas eu abri o microfone para ele, se o senhor me permite, enquanto a gente está fazendo o esquenta aqui. Muito obrigado, Débora. Obrigado, boa noite a todos. Coronel Cajati, minhas continências, aos demais colegas aqui presentes. Coronel, eu sou seu aluno do perícia, viu? Do CBMDF 2008. Deu uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Às vezes o senhor esteve aqui na Paraíba também, conversando com a gente. Então, pois é, eu convidei hoje o professor doutor que se faz presente aqui, Alexandre Vladimir. Ele é professor e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba e entusiasta dessa área. Tem nos acompanhado já há algum tempo, né, naquilo que a gente tem disponibilizado, inclusive participou do nosso seminário que fizemos aqui com a Débora, a outra Débora, a Zona, e ele estamos propondo, firmando uma parceria com a universidade para trabalhar na área de pesquisa. Então, o senhor é uma pessoa como referência, Coronel, nesse sentido, a gente deve estar mantendo contato com o senhor também, para ver se engaja, assim como a rede de especialistas também, para a gente produzir aquilo que for necessário, principalmente aqui para Paraíba, dentro daquilo que a gente já se dispôs a trabalhar, mas é um trabalho assim a nível muito, muito maior, né? O pessoal da universidade recebeu muito bem, né, na pessoa do reitor e dos professores que eu acompanho lá, os pesquisadores, e a gente está nesse intuito de firmar, de expandir, de pesquisar, de ir atrás, e esse seu trabalho aqui vem casar muito bem. O professor Alexandre quiser falar também aí, fica à vontade, não sei se a gente ainda tem tempo, mas
Se quiser se apresentar, professor, fique à vontade também. Eu acho que ele não quer. Bom, Obrigado, já que ele não vai se apresentar, eu vou me apresentar. Vejam, eu faço parte da rede especialista Nazareno, professor Alexandro. Eu sou pesquisador vinculado ao Laboratório de Higiene e Segurança do Trabalho da Universidade Politécnica de Pernambuco. E lá a gente tem um trabalho de pesquisa na área de simulação de incêndio. Então, hoje eu estou com uma aluna do mestrado e alguns alunos da pós-graduação que já estão nessa linha de pesquisa da área de engenharia de incêndio. Então, se vocês quiserem conversar mais para frente sobre o tema, também estou à disposição, tá certo? Um abraço a todos. Coronel, desculpe tomar um segundinho do seu tempo, viu, Coronel? Que é isso, poxa. Vocês que mandam. Então, Débora, posso começar? Sim, podemos começar. Podemos sim. Então, pronto, 5. Não é a hora do Brasil, né? Mas vamos conversar aqui então. Tá? Apesar que está flexibilizada agora a hora do Brasil, então pode ser qualquer horário. Vamos lá, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é George, eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, do quadro complementar, eu sou físico de profissão, então não sou engenheiro, então podem jogar pedra em mim, eu não sou engenheiro, não vou falar como engenheiro, não é essa a parte que eu vou fazer, mas eu vou falar bastante sobre como a gente pode aplicar realmente o conhecimento técnico-científico para essa atividade de segurança contra o incêndio. A minha formação, eu sou doutor em física na área de estado sólido, ou seja, eu não fiz doutorado em incêndio, a minha parte era estado sólido, trabalhei muito com a questão de supercondutividade e semicondutores de banda larga, propriedades óticas de materiais, ou seja, não tinha nada a ver com isso. Terminei meu doutorado em 2001, mas eu já estava no bombeiro, e por estar no bombeiro, eu comecei a trabalhar na parte de pesquisa lá dentro, que eu fui contratado para fazer investigação de incêndio, e investigação de incêndio requer pesquisa. Necessário para isso. E a partir daí eu comecei a trabalhar com a parte de pesquisa de incêndio. Ao terminar o doutorado, a gente tem licença para, não é para matar, mas licença para fazer projeto e ganhar dinheiro, né? Então, isso me permitiu que a gente começasse a aplicar e ganhar alguns projetos para desenvolver exatamente a pesquisa, tanto na prevenção, combate e investigação de incêndio. Tá? Então, se hoje a gente tem uma capacidade muito grande de fazer o que a gente faz aqui em Brasília, se deve a boa parte a projetos de pesquisa, não necessariamente a orçamento próprio, não que o bombeiro não nos dê incentivo, mas o dinheiro veio realmente de fora. 2004 mais precisamente, eu comecei a visitar o NIST, tá? Praticamente verão um verão ou outro, eu acabava visitando o pessoal de lá e comecei a ter contato com o pessoal. E por conta disso, comecei a ver as coisas que eles trabalhavam, uma das coisas que eles trabalhavam exatamente com FDS. Desde aquela época, já tinha a versão 2, indo da versão 1 para a versão 2. Então, comecei a trabalhar com essas versões do FDS, o computador não era o que é hoje, era bem pior, né, com certeza. E em 2006 eu tive a oportunidade de fazer um curso de FDS avançado, já trabalhava há 2, 3 anos com FDS. Em 2006 eu fui aos Estados Unidos e fiz um curso de FDS avançado, de simulação computacional, a parte mais avançada de utilização da FDS, e é isso que eu faço. Tá? Desde 2004, na verdade, já trabalhava com simulação, mas desde 2006 eu peguei técnicas mais avançadas para trabalhar com isso, né? Contanto que o nosso curso de perícia em 2007 para 2008 já estava tendo um pouquinho mostrando, e nós já tivemos investigação de incêndio desde 2007, utilizando simulação computacional de incêndio, ou seja, já vão bastante anos aí. Em 2009, eu tive a oportunidade de trabalhar no NIST, aí sim, eu fui trabalhar 2 anos lá, trabalhei como pesquisador visitante no grupo de pesquisa de tecnologia de combate a incêndio, tá? Fiz vários trabalhos diferentes lá, não é o mote daqui, mas eu tive a experiência de também fazer ensaio de incêndio. Então, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir a um local e tocar fogo em 10 casas, tá? Instrumentar as casas, medir. E isso eu acho que te dá uma forma diferente de pensar. E como a gente tinha projeto de pesquisa, usei o dinheiro que a gente ainda tinha para modificar o projeto e adquirir praticamente os mesmos equipamentos que eu tinha nos Estados Unidos. Então, hoje a capacidade instrumental que a gente tem é a mesmíssima que a gente tinha nos Estados Unidos. Isso nos dá uma certeza e uma segurança do que a gente está fazendo. Mas não vou falar de teste de incêndio, só um pouquinho, mas vou falar principalmente da utilizando simulação computacional para segurança contra incêndio. Um pouquinho de teoria, mas principalmente de prática. Para quem já viu palestra minha, não fique chateado, eu sempre uso esse vídeo, que é da UL. Tá? Isso aqui, para mim, é uma referência, porque a gente tem que entender que incêndio está mudando. Não que o fogo em si, que a combustão esteja mudando, mas os materiais que a gente está utilizando, cada vez mais eles estão alterando. O que a gente tem do lado esquerdo é um local com materiais antigos, da década de 50, e do lado direito é um local novo, com materiais de 2009.
Tá? E o que a gente vê, o comportamento do fogo é completamente diferente. Eu acelerei esse vídeo porque eu tenho 1 hora para falar e não podia perder 15 minutos aqui falando com ele, infelizmente. Quando der aula direitinho, eu falo. Mas, para resumir, com respeito à diferença que nós temos aqui, sim, o comportamento do fogo está mudando. E isso é muito importante a gente entender, porque altera, de fato, também os nossos projetos. Altera, de fato, as condições que a gente exige como segurança contra incêndio. Tá? Por quê? Os materiais estão cada vez madeiras mais leves, materiais mais sintéticos, geram mais fumaça, tem uma taxa de liberação de calor maior. Vou falar um pouquinho mais sobre taxa de liberação de calor daqui a pouco. Então, a gente tem condições de ver que, sim, antes você podia atingir o flashover. Hoje você atinge o flashover lá nos Estados Unidos, não no Brasil, lá nos Estados Unidos, da ordem de 3 minutos e 40. Aí eu vi realmente uma casa completamente em chamas com 5, 6 minutos. Mas, antigamente, com materiais antigos, com mobiliários antigos, você podia levar até 29 minutos para você atingir a sua fase totalmente desenvolvida. Não necessariamente flashover, tá? Mas uma fase totalmente desenvolvida do seu incêndio. O que faz diferença também. Então, a diferença de tempo é muito grande. A diferença de comportamento é muito grande. E a gente precisa entender isso, tá? Porque as condições, os requisitos da dinâmica do incêndio mudaram, então as condições e requisitos também de questão de a gente pensar na melhor tipo de prevenção e projeto de segurança contra incêndio, também tem que avançar por conta dos materiais que estão sendo utilizados. Obviamente, quando a gente fala de projeto, e aí vocês que são engenheiros que vão falar de projeto, eu não vou falar tanto de projeto, mas eu quero entendam que a simulação computacional não é que seja necessário, vai ser utilizado para qualquer projeto. Não, são para projetos realmente especiais, para condições que não necessariamente se enquadre na caixinha das suas normas prescritas, né? Como esses prédios todos que eu estou mostrando aqui. São situações completamente atípicas da situação normal. Tá? Então, a primeira forma de a gente imaginar a utilização de simulação computacional é a utilização de formas de você trabalhar com norma, não com norma baseada em desempenho, mas projeto baseado em desempenho. Tá? Quando a gente pensar num projeto baseado em desempenho, a gente está pensando principalmente em situações que estejam fora da normalidade. Tá? Porque para os outros a gente tem a normalidade, nós temos normas prescritas. E nesse caso também, às vezes, pode se enquadrar, por exemplo, a gente pensar em projetos que têm que ser adequados. Projetos que são prédios tombados, por exemplo, que são situações que não necessariamente você tenha condições de alterar aquela estrutura do prédio, mas que mesmo assim a gente tenha que tentar garantir a segurança contra incêndio. E aí sim, a gente tem que vir com projetos baseados em desempenhos para poder garantir que aquilo ali venha a funcionar. Então, de uma forma que a gente pode analisar como podemos garantir a segurança contra incêndio de edificações tão diferentes e complexas. E aí vem exatamente a questão das normas prescritivas e normas baseadas em desempenho. Tá? Não é que seja, às vezes, uma contra a outra, porque, às vezes, elas podem ser até complementares. Eu sou do quadro complementar do Corpo Bombeiro e eu gosto desse nome complementar. Tá? Então, de fato, elas podem ser complementares, porque, de fato, você tem situações em que a norma, o projeto baseado em desempenho pode até estar seguindo a norma prescrita, mas não na forma que ele está dizendo, mas na forma de garantir a segurança, ou seja, no seu objetivo fim. Olha, eu tenho que garantir que a pessoa não vai se queimar com 20 minutos, que as condições de fumaça vão estar garantidas como segurança até 15 minutos, o que seja. Tá? As normas prescritas têm um caminho que seguiram até chegar onde elas chegaram. E aí vem exatamente o que a gente precisa entender. A gente precisa entender que o que está por trás dessas normas, tá? Para que a gente possa avançar para ter projetos baseados em desempenhos ou normas baseadas em desempenho, a gente tem que ter um conhecimento muito claro e bem coerente, com embasamento teórico muito forte do que está por trás da construção das normas prescritivas, tá? Porque só assim é que irá permitir ao especialista de segurança contra incêndio buscar a intenção delas, tá? E assim desenvolver um projeto de edificação baseado em desempenho. Então, a gente precisa entender, quando foi feita aquela norma prescrita, qual era a intenção dela, o que ela está fazendo, por que ela exigiu aquilo. Tá? Então, ele está exigindo para garantir o tempo de fuga, para garantir a sobrevivência das pessoas, para garantir que o prédio não venha colapsar, para garantir que a fumaça não inunde a caixa de escada. Então, são situações que é importante que a gente entenda também o que está por trás da norma prescritiva. Tá? Porque para a gente avançar para a norma baseada em desempenho, a gente tem que ver o que está antes, tá? Para que a gente tenha condições de avançar. Então, tendo a compreensão da intenção dos requisitos da norma,
poderá ser desenvolvido um projeto alternativo que possa cumprir com a intenção da norma, em especial quanto aos requisitos da norma prescritiva, quando os requisitos da norma prescritiva não se mostrarem viáveis ou não se mostrarem viáveis. Como, por exemplo, que eu estou dizendo, em prédios tombados, que às vezes a norma prescrita exige uma coisa e você fala, cara, não tem condições de eu cumprir isso. Então, como é que eu vou construir um projeto que me garanta a segurança? Mas para eu garantir a segurança, eu tenho que entender o que é ser seguro. O que é essa segurança? Quais são as condições, quais são os pré-requisitos que me permitam levar a isso? E aí sim a gente pode levar a questão das normas baseadas em desempenho, porque elas definem os objetivos, mas não falam o que deve ser feito para atingir esses objetivos. As normas prescritivas, sim, ela diz o passo a passo, é uma receita de bolo, a gente é um cara e crachá, a gente só segue aquilo ali. E muitas das vezes a gente acha que tem que só seguir aquilo ali sem entender o que está por trás daquilo. E o que eu estou falando não, a gente precisa entender o que está por trás daquilo, porque senão a gente não tem condições de avançar, a gente não teria condições de chegar exatamente em pensar em projeto baseado em desempenho, e muito menos em norma baseada em desempenho, tá? Porque só assim, entendendo quais são os requisitos de segurança, é que eu tenho condições de atingir esses objetivos. Tá? E no final, quando eu vou entrar na parte de simulação computacional, a parte de simulação computacional nada mais é do que uma ferramenta para atingir esses objetivos. Tá? Não é que seja essencial e necessário. Se você consegue fazer um cálculo manual, se você tem uma capacidade estratosférica de fazer um cálculo e defender a sua tese, né, que o seu projeto é seguro, que você está garantido que a fumaça não vai atingir um determinado nível, que a temperatura não vai atingir um determinado valor, que o fluxo de calor não será alto o suficiente para queimar as pessoas, por exemplo, né, você não necessariamente precisaria de uma simulação computacional. Tá? Então, tem coisas que vocês podem garantir requisitos de segurança sem necessariamente utilizar a simulação computacional. Eu dei um exemplo, até conversando com a Débora uns dias atrás, existe, por exemplo, um artigo do McGrattan, nem do McGrattan, é do Anthony Haynes, lá do NIST, que ele tratou com, ele fez ele fez todo o arcabouço teórico para definir um gráfico de log, que por esse gráfico de log, você sabendo a capacidade calorífica do seu reservatório de combustível e sabendo o diâmetro do seu reservatório de combustível, você tem condições de definir a distância de segurança para pessoas e para outras estruturas. Claro que se você quer algo mais refinado, que a situação não seja igual àquilo que estava definido ali, você vai ter que trabalhar com ferramentas mais elaboradas. Mas você tem situações que podem te levar a fazer cálculos que não precisem necessariamente de simulação computacional. Mas a simulação computacional é sim uma excelente ferramenta para isso. Tá? Porque ela tem capacidade de modelar fuga e abandono de edificações, tá? Ela tem capacidade de modelar propagação do incêndio e movimento da fumaça, e também comportamento estrutural. Esse eu deixei com asterisco aqui no final, porque é o único que eu não vou falar. Eu não trabalho com ABACS, com ANSYS, eu acho que tem muita gente boa que trabalha com isso e tem condições de fazer esses cálculos em termos estruturais em si. Mas eu sei que hoje, para a gente, a maioria das pessoas está preocupado, sim, com a propagação do incêndio e movimento da fumaça e também com abandono e fuga. Porque uma das primeiras coisas que a gente tem que garantir é a vida das pessoas. A vida é a coisa mais importante. E essas duas coisas, fuga e abandono fuga de edificações e propagação do incêndio e fumaça, elas acabam se casando, mesmo que a simulação, às vezes, seja feita de forma separada. Tá legal? A modelagem computacional de fuga, por exemplo, ela permite analisar o tempo necessário para a evacuação de um local, para a fuga desse local, permite avaliar potenciais gargalos no fluxo, bem como testar diferentes taxas de ocupação e seus efeitos, desculpe o erro de português aqui, depois eu vou corrigir, tá? E, finalmente, você tem condições de testar, outro erro aqui, evacuações simultâneas e faseadas. E eu vou pedir, opa, acabou de cair aqui a apresentação, vou voltar ele aqui, tá? Só um momentinho. Ok, deixa eu voltar aqui. Acho que eu apertei o botão aqui errado. Screen e... Cadê minha tela? Cadê minha tela? Aqui, pronto. Desculpa, pessoal, pronto. Eu aprendi uma coisa, que se eu não, já que a gente estava fazendo um bate-papo, e não é a aula, é um bate-papo, se eu não corrigir esse slide agora, meu amigo, depois eu vou esquecer e acabou-se. Eu não volto mais nele nunca. Tá? Então, vamos lá.
Avaliar potenciais gargalos no fluxo e testar diferentes taxas de ocupação e seus efeitos. Testar também evacuação simultânea e faseada e definir meios de escape específicos. É interessante como a gente pode trabalhar com a modelagem computacional de fuga para você, ainda em fase, e eu vou falar também em fase de projeto, ou para correção de situações, né, que fogem do nosso controle, como a gente pode utilizar essa simulação para poder entender como vai acontecer essa fuga e se a gente vai conseguir tirar todo mundo no tempo que a gente quer. E mais interessante é que você consegue fazer isso de uma forma extremamente rápida. A simulação computacional de incêndio, enquanto talvez demore dias, às vezes semanas, dependendo da complexidade que você vai trabalhar, a simulação computacional de fuga, a gente está falando talvez de minutos, horas. Tá? Então, é muito mais rápido de ser feita e tem alguns resultados bem interessantes. Então, a gente consegue perceber, sim, não só o tempo que vai sair. Não é só me interessa saber, olha, vai sair todo mundo com 15 minutos. Não, eu posso entender, cara, vendo a simulação, eu posso começar a analisar os dados e ir em profundidade nos dados e perceber, poxa, essa saída número 1 aqui, ela está acumulando muitas pessoas, enquanto a saída 2 já está livre desde o minuto 8. Tá? Então, você começa a trabalhar isso para poder entender o que está acontecendo dentro do processo de abandono daquele prédio, para que possa efetivamente ou alterar o seu projeto ou trabalhar com a segunda parte que eu acho importantíssimo em segurança contra o incêndio, educação e informação. Tá? A segurança contra o incêndio, claro que você tem as proteções passivas, ativas, etc., mas o conhecimento, a educação da população que utiliza aquele local e que ele tem condições de entender melhor a dinâmica da fuga, por exemplo, falar, pessoal, apesar daquela a saída 1 para você talvez fosse a mais perto, mas no caso, saia pela 2 porque ela vai estar mais livre. Então, você começa a trabalhar com isso, também como você tem a questão da evacuação simultânea e faseada. Tá? Então, você com a simulação computacional, você não traz só informação de tempo de saída, você traz muitas outras informações que podem tanto melhorar o seu projeto, como também melhorar a sua educação da população, o seu plano de fuga. No final, você vai melhorar o seu plano de fuga. Tá? Então, você vai ter condições de ter situações diferentes, testar situações diferentes, para pegar a situação que seja mais otimizada e permita que todas as pessoas saiam com segurança daquele local. Tem vários exemplos de software disponíveis, depois eu vou dar um link no final para vocês, não um link especificamente, mas um livro que vocês podem baixar na internet, que tem, eu falei sobre isso, é um livro que foi publicado com vários autores e tem uma parte sobre isso aí, tem vários softwares específicos, desses softwares estão todos mostrados para vocês aqui. O que a gente usa e usou aqui no CBMDF é o Pathfinder, nós temos a licença do Pathfinder, nós temos uma licença do Simulex, do Pathfinder, e a gente também já usou FDS mais EVAC, que hoje é só FDS, não existe FDS mais EVAC. Na época que eles fizeram essa avaliação, está descrita no livro quem fez essa avaliação e vocês podem buscar as informações maiores. Então, são vários softwares que tem, não só internacionais. Tem gente aqui no Brasil que trabalha com isso. Tem uma professora que trabalha no Rio Grande do Sul que ela desenvolve softwares também muito, muito bons. Tá? Então, a gente tem condições de buscar esses softwares que existem todos para poder trabalhar. Claro que boa parte deles é pago, tem um custo para isso, mas o FDS, por exemplo, que é de incêndio e também faz evacuação, ele é gratuito. Tá? Todos os outros têm facilidades maiores, mas são pagos e às vezes com custo relativamente alto. Então, quais são os parâmetros necessários para você realizar uma simulação computacional de fuga? Tá? Em geral, você vai entrar parâmetros do comportamento humano, você vai entrar o perfil biométrico, você vai entrar a geometria e a partir daí você tem sim a modelagem de fuga. Então, todos esses dados de entradas têm que ser conhecidos. Não adianta eu pegar a biometria lá, por exemplo, da Alemanha e achar que vai ser o tamanho o passo, a caminhada, a distância de caminhada, a velocidade de caminhada será a mesma. Não, não será. Não adianta a gente pegar o parâmetro de comportamento do americano que toca o alarme de incêndio e sai e achar que o comportamento do brasileiro vai ser igual. Não vai ser. Se tocar o alarme de incêndio, primeiro o cara não vai saber que diabo é aquilo ali que está fazendo barulho. E segundo, ele vai falar, cara, eu estou aqui no meio do corredor, minha sala é ali, minha carteira está ali, tu acha que o cara não vai voltar para pegar a carteira dele? Claro que vai pegar. Tá? Então, não dá para a gente, às vezes, pegar parâmetros externos, tá? Exteriores ou de outros países e achar que vai entrar diretamente na nossa simulação. Então, a parametrização é uma das coisas mais importantes para utilizar a simulação computacional. E no caso de abandono-fuga, nós temos que entender perfil biométrico, e aí eu vou dar uma dica para vocês, existe um trabalho excepcional, se eu não me engano, foi da Agência de Aviação, né?
que eles fizeram um trabalho para poder pensar em poltronas de avião, saber se a distância de poltrona de avião é interessante. Então, eles fizeram uma pesquisa ampla de largura de ombro de brasileiro, de altura média de brasileiro, de homem, de mulher. Então, esses parâmetros vocês podem buscar na literatura, existem parâmetros na literatura com respeito a isso. Em termos de parâmetros de comportamento, por exemplo, tem um trabalho que o Valentim fez no doutorado dele da USP, o arquiteto, ele é um excepcional pesquisador, e ele fez com criança para saber velocidade de caminhada em rampa para crianças e tudo mais. Então, você tem sim trabalhos, claro que a gente tem que fazer muito mais. E esse trabalho de parametrização, essa pesquisa local é necessária. Por isso que eu reforço, é importante a gente fazer pesquisa local. Por mais que alguém tenha feito lá fora, não necessariamente a pesquisa se aplique diretamente aqui. A gente pode ver a metodologia, copiar a metodologia e assim comparar, mas necessariamente a gente tem que, eventualmente, fazer as pesquisas aqui no Brasil também. Claro que a última coisa, geometria não, é largura de porta e tudo mais, rampas, inclinação de rampa, escada, etc. Isso aí não teria problema nenhum. Mas esses parâmetros de comportamento e esses parâmetros de perfil biométrico, não tem jeito. A gente tem que buscar informações mais precisas. E quando não tiver, justificar por que o fez. Tá? Porque também a gente pode até utilizar, sim, parâmetros externos, mas se for utilizado, sempre justifique, sempre mostre o que foi feito para que você tenha condições, na sua metodologia, você tem condições de ser comparável com alguma coisa. Exemplos disso aqui, eu vou passar super rápido, tá? Esse aqui é um exemplo de um prédio público, tá? A minha amiga Carla, lá da Unicamp, conhece bem, a gente trabalhou nisso aí durante um tempo, mas é um prédio que ele é tombado. Tá? Então, você não tem condições de sair aumentando porta, alterando escada, fazendo não sei o quê, não vai ter condições. Então, nesse caso aqui específico, é trabalhar com a simulação computacional, entender onde são os gargalos, entender que você tem, às vezes, locais que vão estar aglomerando pessoas, enquanto tem outras saídas aqui embaixo, por exemplo, que não tem absolutamente ninguém. E, a partir daí, você trabalha com a população em geral para poder mostrar para eles que, olha, você tem melhores saídas, e aí você conseguir direcionar isso. Então, são situações que o projeto não vai resolver. O projeto já está feito, já está construído, já não tem condições de ser modificado, mas trabalha, entender, usar a ferramenta de simulação computacional para evoluir a partir daí. Isso aqui é a visão superior, e depois tem uma visão lateral também do abandono desse prédio, para vocês terem um pouquinho de noção do que acontece, da quantidade de pessoas que tinham nesse local, que eram 3.990 pessoas. Agora, na fase de projeto, esse é um exemplo que é só de brincadeira, porque a gente, claro, que não fez isso, o bombeiro está tranquilo, mas você tem condições de trabalhar, por exemplo, para entender como é, em fase de projeto, como seria a evacuação desse local. Tá? E, a partir daí, também alterar o seu projeto. A partir daí, falar, poxa, minha porta aqui, por mais que talvez prescritivamente estivesse razoável, talvez não esteja. Tá? Ou uma situação que essa porta que estaria aqui, talvez não esteja na situação. Ou meu prédio é completamente diferente e realmente tem que ser baseado em desempenho mesmo. Tá? E aí eu tenho que alterar alguma coisa e tentar trazer uma informação que seja diferente, que pelo menos tenha um embasamento teórico e computacional um pouco maior. Então, é de fato uma ferramenta bem interessante para isso, assim como também você pode utilizar isso. Dois aqui que eu mostrei para vocês foram utilizando o Pathfinder, e esse exemplo aqui que vocês vão ver agora é exatamente utilizando já um projeto bem mais antigo nosso. Esse aqui foi um trabalho de pesquisa de 2008, salvo engano, em que a gente utilizava, no caso, era o Simulex. Pode ver que o visual é um pouco diferente, tá? Mas o corpo teórico por trás, o embasamento teórico por trás é também muito bom, tá? Apesar de o visual não ser um dos melhores do mundo. E nesse caso a gente estava analisando em quanto tempo se levaria para se fechar as portas corta-fogo, desculpe, no caso de evacuação total daquele prédio, tá? Para ver se depois a gente vai analisar a questão da movimentação da fumaça, com as portas fechadas, com quanto tempo, saber se a fumaça ia ter condições de sair pelos dutos ou não. E aí, fechando essa parte de forma bem rápida de fuga, eu vou entrar na parte de simulação computacional, por quê? Vou demorar um pouquinho mais de tempo nela. São duas coisas diferentes, arcabouço teórico, obviamente, por trás é completamente diferente, tá? Mas que os dois são muito relevantes para falar de segurança contra incêndio. Ok? Obviamente, o poder computacional requerido para trabalhar com simulação computacional de incêndio é muito maior do que quando a gente fala de simulação de abandono de fuga. Tá? Mas sim, os dois continuam sendo muito relevantes, mas como a estrutura de se trabalhar é um pouco mais complexa, eu vou ter, até porque os resultados são muito mais variados, tá? Que a gente tira da simulação computacional, eu vou ter um pouquinho mais de tempo aqui. E aí você tem vários modelos que podem ser trabalhados.
tá? Eu vou ficar nos modelos determinísticos, nos dois principais que existem, tá? Primeiro que tem software gratuito para os dois, e por isso que eu vou falar deles. O primeiro é o modelo de 2 camadas, tá? Então, o modelo de 2 camadas permite calcular as condições térmicas por meio de equações diferenciais ordinárias, baseadas na conservação da massa e da energia. Você também pode ter o transporte de fumaça e calor entre as camadas, e tudo se baseia em correlações empíricas. Mas o mais importante disso é vocês entenderem o seguinte: ele vai trabalhar com a camada quente e uma camada fria. É só isso. Tá? Você vai ter visualmente a sua camada gasosa do seu incêndio, onde você tem calor, fuligem, gases combustíveis, etc., naquela camada gasosa, e você vai ter a camada inferior, que é a camada de ar, ou ar frio, né, de oxigênio, que você teria normalmente naquele seu ambiente. Mas esse modelo de 2 camadas, apesar de ser simples, ele é muito utilizado em situações mais específicas, principalmente em grandes ambientes. Se você pensar em túneis, grandes garagens, um dos modelos mais utilizados é esse modelo de 2 camadas, e mais especificamente o modelo chamado Cefast, do NIST, tá? Porque ele é realmente um modelo que você consegue fazer um cálculo com uma certa precisão razoável, num tempo extremamente curto, para ambientes muito grandes. Tá? Então, o modelo de 2 camadas é sim um modelo bem relevante, ainda é muito utilizado, mas o modelo mais complexo, que te traz mais informações, é exatamente o modelo de dinâmica computacional de fluidos, tá? Ou dinâmica de fluidos computacional, como vocês preferirem. Tá? Então, o CFD, de fato, ele é amplamente utilizado em engenharia, é uma das coisas que você tem os modelos mais utilizados, tá? E ele se baseia, sim, em uma solução completa, temporal e tridimensional para as equações fundamentais de conservação sobre cada célula. Então, ele vai dividir o seu ambiente em pequenos espaços, tá? Em pequenas células em todo o seu ambiente. Tá? Então, é como se você esquadrinhasse, tá? Tornasse o seu espaço uma matriz. E, a partir daí, você teria condições de pegar, analisar cada uma daquelas células que você dividiu. E aí, quando a gente fala de conservação, é conservação de massa, conservação de energia, conservação de momento para cada célula. E por isso que o tempo computacional, o recurso computacional para se trabalhar com CFD é muito maior do que, por exemplo, o Cefast. Tá? Aqui eu estou falando talvez de centenas de milhares de células, milhões de células, dezenas de milhões de células, dependendo da complexidade do ambiente que você está trabalhando, dependendo da resolução do ambiente que você está trabalhando. Mas, por outro lado, você vai ter informações para cada uma dessas células, seja a temperatura, seja fluxo de calor, seja a concentração de fumaça, o que vocês decidirem medir ali. Então, quando a gente olha o modelo de 2 camadas, você vai ter uma temperatura para a camada superior e uma temperatura média da camada inferior. Esse é o modelo de 2 camadas que vocês viram no slide anterior. Enquanto no simulação computacional via CFD, eu tenho a temperatura a 10 centímetros, a 20, a 30, a 40, a 50, dependendo da precisão dessa minha malha. Então, não são só 2 temperaturas das 2 camadas. Você vai ter temperatura, fluxo de calor e tudo para cada uma das células do seu ambiente. Tá? E isso vai demonstrar que você requer um poder computacional muito maior. E quando se fala da aplicação da simulação computacional de incêndio, você tem praticamente 2 situações muito bem conhecidas. Tá? Primeiro, para você usar o CFD, para integridade estrutural, porque você tem condições de medir, por exemplo, temperatura dos gases ou mesmo temperatura das superfícies aquecidas. Tá? Então, você tem condições de entender como a estrutura, como o ambiente se encontra. Tá? Então, você tem condições de utilizar muito o CFD para poder pensar na integridade da estrutura, das condições, não só a integridade, mas das condições da estrutura em si, do ambiente em si, tá? Tanto do ambiente quanto da estrutura. Isso você pode pegar via simulação computacional, via CFD principalmente. Mas também, e o mais importante, proteção das vidas, tá? Proteção de vidas. Porque quando você usa a simulação computacional, você tem condições de medir visibilidade, composição e diluição da fumaça, temperatura da fumaça e também medir calor radiante que está sendo gerado por aquele determinado incêndio ou até pelas paredes. Tá? Então, você consegue pegar todas essas informações e levar
esses dados, essas informações, e aí vem aquela importância de entender dinâmica de incêndio, entender de comportamento do incêndio, entender quais são os valores, você ter noção de número, tá? E se eu falar aqui, por exemplo, cara, 10 kW por metro quadrado, isso é muito? Isso é pouco? Para uma pessoa, isso é muito? Para a estrutura, isso é muito, isso é pouco? Isso é um conhecimento que quem mexe com simulação computacional tem que saber. Por quê? Primeiro, às vezes você tem coisas que vocês vão entrar como parâmetro de entrada que são relevantes e às vezes tratam sobre esses valores, mas principalmente porque as saídas desses dados são relevantes e tratam dessas grandezas. Então a gente tem que entender essas saídas para poder dizer o seguinte, cara, esse incêndio aqui está me dando um fluxo de calor da ordem de 50 kW por metro quadrado, e eu vou dizer para os senhores, é muito alto, para não ficar muito no vazio. 1 kW por metro quadrado é a radiação solar num dia claro de verão, em situações normais. Em geral dá um pouco menos, dependendo da latitude, vai 0,7, 0,8, mas 1 seria um bom valor de referência para a gente, tá? A pessoa pode até com 1 se queimar com mais ou menos 20 a 30 minutos exposto ao sol, tá? Mas é uma radiação solar. Esse é um valor de referência para a gente. Então, a gente tem que entender isso, porque quando sair esses resultados, eu tenho que saber se esses valores são relevantes ou não. Porque eu sei que a grande maioria das pessoas tem noção de temperatura, mas não tem noção de fluxo de calor. E, às vezes, também não tem noção da taxa de liberação de calor. Então, são grandezas que são importantes, às vezes, como entrada e, às vezes, como saída. Tá? Para a gente ter condições de analisar um projeto de forma decente, seja ele baseado em desempenho, a gente tem que entender essas grandezas que vêm da dinâmica do incêndio. Por isso que a dinâmica do incêndio é tão importante. Porque não adianta eu ter várias saídas e o cara sai lá, mas a radiação aqui nessa posição está 15 kW por metro quadrado. E aí? É muito? É muito. Tá? Então, essas grandezas são importantes para a gente trabalhar com a proteção de vidas. Porque o nosso objetivo principal é proteger vidas. Quando a gente pensa em norma baseada em desempenho, cara, no final eu tenho que pegar a 101 e dizer, olha, é isso. Eu tenho que garantir a vida das pessoas. É isso que eu tenho que garantir quando eu estou pensando numa norma baseada em desempenho. Claro, na estrutura também, você tem outros auxiliares, mas principalmente no início, coisa mais importante, vida. É isso que a gente está tentando garantir. Então, a gente tem que conhecer sobre dinâmica de incêndio. E vem exatamente o que a gente pode analisar com a simulação, com a simulação computacional aplicada à segurança contra incêndio. Você vai ter condições de analisar o surgimento do seu incêndio, propagação do seu incêndio, escoamento de fumaça, condições de sobrevivência, entre várias outras coisas. Tá? Então, no final, quando a gente fala de simulação computacional, eu trabalho com ela em todas as nossas fases do incêndio, seja na prevenção, seja no combate, seja na investigação. O menos é no combate, porque não adianta eu querer tá pegando fogo num prédio ali, eu querer fazer um cálculo computacional agora, que vai me demorar 3 dias e o fogo já acabou. Tá? Então, mas você pode simular situações, você pode fazer planos anteriores. Então, para o combate, você ter situações, cara, se chegar com 15 minutos, o fluxo de calor vai estar em tanto, eu vou precisar de tanta água. Então, você pode fazer como pré-plano, tá? Para o combate em si. Mas, de fato, na parte de prevenção e na parte de investigação, a simulação de computacional de incêndio é uma ferramenta absurda, tá? Que vai te dar resultados excepcionais, contanto que você saiba o que está fazendo e o que está medindo e o que está colocando lá dentro, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Os programas mais comuns que eu vou passar para vocês primeiro, o Cefest, que é esse modelo de 2 camadas, e o FDS, que é exatamente um modelo de CFD. Por que esses dois softwares mais comuns, que é o que a gente tem aqui, que a gente trabalha mais? Primeiro, o Cefest e o FDS são gratuitos. Vocês podem entrar no NIST ou pegar no Google, colocar lá Cefest/Smokeview, ou FDS/Smokeview, ou FDS e Cefest, vocês vão baixar esses programas, são gratuitos, mas não são fáceis de trabalhar. Tá? A linha de aprendizado, a curva de aprendizado deles é bem complexa, porque, primeiro, o Cefest tem até uma interfacezinha gráfica, é interessante. O FDS não tem, tá? Nativo. Existem alguns trabalhos que foram colocando interfaces gráficas gratuitas para ele e outras não gratuitas, como é o caso do PyroSim, que é um software pago, a gente tem licença dele também, que, na verdade, ele nada mais é do que uma grande interface gráfica para o FDS. Tá? Então, onde a pessoa tem condições de desenhar, puxar um DXF, puxar uma planta, fazer o que quiser, alterar, aí ele cria o arquivo FDS e aí executa o FDS. Tá? Mas eu sei também que para engenheiro é muito importante essas facilidades. Agora, não adianta a gente ter essas facilidades todas se a gente também não entender o FDS. E o FDS, não se esqueça, ele é gratuito. Ele tem uma curva de aprendizado
relativamente pouco complexa, porque ele roda no DOS praticamente, para quem usa o Windows, mas depois que você aprende, você tem sim a capacidade de tocar fogo, de ver movimentação de fumaça, incluir medições de uma forma relativamente simples. Tá? Não é uma coisa assim absurda. Se você ultrapassar essa curva de aprendizado, eu tenho certeza que todo mundo tem a capacidade de tocar fogo do FDS e pegar resultados interessantes no FDS. Tá? Mas contanto que você também saiba de incêndio. Né? Então, o FDS é o Fire Dynamic Simulator, é um programa de dinâmica de fluidos computacional, ou computacional de fluidos, foi desenvolvido pelo NIST. Ele resolve numericamente uma forma das equações de Navier-Stokes apropriadas para fluxos termicamente dirigidos e de baixa velocidade. Isso é importante porque todas softwares de simulação, eles têm limitações, e a gente tem que entender as limitações. Não adianta a gente querer pegar o software e achar, vou aplicar para isso aqui. Não. Existe uma matemática por trás, existe aí com o físico, né? Existe uma física por trás daquilo ali. Tá? E a gente tem que entender quais são essas limitações, para que a gente possa utilizá-lo com segurança. Tá? Ele possui ênfase no transporte de fumaça e calor proveniente do incêndio, e o mais interessante é isso. Por isso que ele é muito utilizado, e ele foi bolado para isso. Ele foi desenvolvido para resolver problemas práticos da área de engenharia de proteção contra incêndio. Tá? Então, ele foi pensado nisso. Desde 2001, para aquelas primeiras versões que eles tiveram, 2000, 2001, tiveram as primeiras versões beta, para depois as versões normais, eles sempre pensaram exatamente como forma de você resolver problemas de engenharia de segurança contra incêndio. E a gente está falando aqui de projetos baseados em desempenho. E é isso, no final, a gente está tentando, os senhores que são engenheiros vão estar tentando resolver problemas de engenharia de segurança contra incêndio. E ele é um programa feito em Fortran, é interessante dizer isso aqui, porque muita gente não sabe nem que diabo é Fortran, tá? Mas, no final, o Fortran com a linguagem assim, antiga, mas muito poderosa, físico usa isso aí pra caramba, né? E, no final, o que ele faz é o seguinte, o programa todo nada mais faz do que ler um arquivo texto e calcular com base na entrada desses arquivos textos. E aí vem essa questão da curva de aprendizado. Porque muitas pessoas hoje estão acostumadas a trabalhar com Windows. Você vai lá, desenha uma parede, você desenha um chão, uma laje, você desenha o que você quiser, e a partir daí ele vai construir. No FDS puro, não é assim. Você tem que digitar. E digitar com uma parametrização. Então, no final, ele acaba sendo uma linguagem de como você entrar os dados para o FDS calcular. De novo, tem uma curva de aprendizado, mas eu tenho certeza que com conhecimento, com você aprendendo, tendo um pouquinho mais de paciência e vendo como é que é feito, todo mundo tem capacidade de fazer e trabalhar com ele de forma gratuita. Tá? Principalmente em projetos que sejam relativamente tranquilos, mas que você queira pegar informações que são relevantes, até para começar a aprender. E a partir daí ele gera os seus arquivos de saída, e aí você tem condições de ler esses arquivos de saída via SmokeView, que é o terceiro programa, mas que vem acompanha o FDS e acompanha o Cefast, que nada mais é que um programa de leitura desses dados e apresentação 3D desses seus dados. Tá? Então, o SmokeView serve basicamente para isso. Então, você tem uma saída muito interessante, você consegue saber a temperatura, fluxo de calor, velocidade do ar, do vento, etc. Tal, tudo utilizando o FDS para calcular e o SmokeView para poder avaliar esses resultados. Como eu falei para vocês, vocês podem dar o Google, mas se quiser, vocês podem baixar gratuitamente nesse site aqui, tá? Então, é pages.nis.gov, FDS-SMV, que é o SmokeView, /downloads.html, e lá vocês conseguem baixar o SmokeView sem problema nenhum, tá? Então, não tem, já estou encurtando o caminho para vocês aqui. Em geral, o pacote já vem com o FDS e o próprio SmokeView. Se vocês baixarem o Cefast também no site do NIST, porque o Cefast também é do NIST, ele também vem com o SmokeView dele, tá? Para poder visualizar. Então, o SmokeView serve para os dois. Os dois simplesmente fazem cálculos de formas diferentes, um com modelo de 2 camadas e o outro com modelo de CFD, tá? Para ter essas informações. Agora vem uma parte interessante. Do jeito que a gente falou da parte de simulação computacional de fuga, quais são os parâmetros de entrada que são importantes para o FDS? O primeiro deles é a gente tratar dos materiais, propriedade de material. E esse, atualmente, é o primeiro e mais importante gargalo que a gente tem para fazer simulação aqui no Brasil. A gente tem muito poucas informações e propriedades dos materiais brasileiros. E isso dificulta a simulação. Então, acaba levando a gente a ter que trabalhar com alguns materiais, parâmetros de materiais que são de fora, mas tentando justificar e tentando
pegar parâmetros que você tem condições de pelo menos achar que seriam parecidos. Mas hoje, esse é o principal gargalo para a gente trabalhar com a simulação computacional de incêndio da sua forma mais ampla. Qual é a forma mais ampla? É você construir, por exemplo, uma sala e você construir o sofá, você construir a poltrona, você construir a mesa e você tocar fogo. É necessário fazer isso sempre? Não, não é necessário. São poucos casos em que te leva a fazer dessa forma. Porque, em geral, você vai trabalhar com a forma mais simples de você descrever um modelo do seu incêndio. Tá? Então, não necessariamente eu preciso entrar com todas as propriedades materiais, vou entrar com algumas propriedades que são relevantes, como condutividade térmica das paredes, se for relevante, ou algum outro tipo de estruturas que você tem lá, mas o mais importante quando você quer simular um incêndio é você entender de dinâmica do incêndio, para que você possa criar um modelo do incêndio. E aí esse é um ponto que também é muito importante. Por isso que eu volto, quando falo de simulação computacional, dizer para todos os senhores, vai trabalhar com não norma baseada, mas projeto baseado em desempenho, tem que entender de incêndio, porque em geral a gente vai simular um modelo de incêndio, uma situação de um determinado incêndio. E se a gente não sabe do que a gente está falando, eu posso estar falando de incêndio que talvez fosse muito menor do que se esperaria na vida real. E a partir daí você ter resultados diferentes. Um incêndio que talvez crie muito menos fumaça do que se esperaria na vida real. E aí você teria informações que seriam diferentes. É problema ainda no Brasil? Modelo de incêndio? Ainda é. Mas, com certeza, é um problema muito menor do que a questão de materiais. Porque tem muitas pesquisas também que são feitas lá fora que você pode trazer para a gente aqui e ser, por exemplo, uma composição de trem. Cara, trem é feito na China hoje em dia. Tá? Então, se você for pegar lá o que tem a composição de um trem, você tem condições de simular uma composição de trem com base nas pesquisas que foram lá feitas e não necessariamente ter que reconstruir o vagão do trem. Você vai dizer o seguinte, não, o meu trem ele tem um comportamento de taxa de liberação de calor desse jeito, ele libera tanto de fumaça, ele libera tanto de monóxido de carbono e por aí vai. E assim você cria um modelo do seu incêndio já baseado em informações que vocês tenham previamente. Mas isso é extremamente importante. Materiais e modelo do seu incêndio, tá? Para poder ter condições de chegar. E aí entra a terceira parte, que também, como na parte de simulação computacional de fuga, era simples também, é quando a gente fala de geometria. Aí, meu amigo, é construir o seu ambiente. Esse é o menor dos seus problemas, tá? Então, construa o seu ambiente, faça suas salas, faça suas aberturas, controle as suas aberturas. Você pode também simular uma quebra de janela, uma abertura de porta em determinado momento, para ver como é que está acontecendo o seu incêndio. Mas esse é o ponto mais simples para que você venha construir uma modelagem de incêndio. Então, modelar incêndio não é só sentar na frente do computador e começar a colocar um bando de dados ali dentro do FDS e achar que você vai sair com um resultado maravilhoso. Talvez não. E aí vem de novo, eu insisto isso, tem que entender a dinâmica do incêndio, tanto para construir o seu modelo, quanto para você ter capacidade de criticar o seu resultado final. Porque, às vezes, vocês podem entrar com parâmetros que sejam errados, e esses parâmetros, se você não tem a capacidade de entender a dinâmica do incêndio, olhar para aquele incêndio e falar, cara, aquilo ali não está normal, não. Tem uma coisa que está estranha. Alguns valores aqui não estão batendo com o que a gente esperaria normal. E aí você começar a analisar, você pode estar saindo com resultados completamente equivocados sem ter a noção própria disso. Tá? Então, sim, falou de incêndio, falou de pensar em projetos baseados em desempenho, é essencial que se entenda de dinâmica do incêndio. O Tavares, que é um excelente pesquisador brasileiro, acho que está morando na Inglaterra hoje em dia, tem mais ou menos 4 a 5 anos, voltou para lá. O Tavares tem um trabalho interessante, que está citado no artigo que eu falei do livro, que ele fala exatamente isso. Às vezes, claro que às vezes, utilizar o software requer técnica. Ou seja, um técnico às vezes pode utilizar o software. Mas se você não tem um conhecimento científico e técnico de incêndio, aquele técnico não vai te resolver. Tá? Você tem que entender do incêndio sim. Você pode ser o cara que faz os dois. Mas se você tem um cara que faça a parte mecânica de escrita para você, de manuseio do software, tá ótimo. Mas tem que ter alguém que entenda de dinâmica do incêndio. Porque senão você pode ter resultados completamente absurdos e não ter nem noção disso. Então não é porque você domina o software que você tem a capacidade de fazer uma simulação computacional. Então é isso que eu quero reforçar. Não é porque domina o software que você vai ter capacidade de fazer simulação computacional, seja de incêndio, seja de fuga.
Você tem que entender daquilo que você está trabalhando de fato. E aí vem a importância de conhecer, eu vou reforçar nesse slide, né, a importância de conhecer a dinâmica do incêndio para realizar a simulação computacional. Então, para definir o seu incêndio, é necessário conhecer parâmetros como taxa de crescimento do fogo. É uma taxa rápida, ultra rápida, média, lenta. A taxa de liberação de calor. Taxa de liberação de calor, eu vou passar 2 ou 3 slides sobre taxa de liberação de calor para que vocês entendam um pouquinho de quão relevante ela é. E também tem coisas que são importantes, produção de fumaça e produção de monóxido de carbono. Porque, às vezes, a gente vai criar um incêndio que seja fictício, que a gente quer simular uma situação real. E para simular essa situação real, eu tenho que ter noção de quanto é a produção de monóxido daquele incêndio que a gente espera, qual é a produção de fumaça que a gente espera e qual é a sua taxa de liberação de calor e como esse incêndio cresce. Tá? Quando a gente fala da taxa de crescimento do fogo, é pensar na ISO, na TR 387, onde você tem várias, para o T-square, né, o T quadrado, onde você tem várias taxas de crescimento, não de temperatura, porque a temperatura não é o importante no incêndio. O importante no incêndio é a taxa de liberação de calor. O que define a grandeza do seu incêndio não é a temperatura, é taxa de liberação de calor. Eu posso ter um incêndio num grande depósito com 1.000 metros quadrados, a temperatura, dependendo se for material classe A, a temperatura que você vai esperar, a temperatura máxima nesse incêndio que você vai esperar, vai estar da ordem de 900, 1.000, 1.100 graus na camada gasosa. Se eu tiver um incêndio num mercadinho pequenininho, em 3 por 3 metros, 9 metros quadrados, a temperatura máxima que eu vou esperar também vai ser esses 900, 1.000, 1.100 metros quadrados. Temperatura não define a grandeza do seu incêndio. O que define a grandeza do seu incêndio é taxa de liberação de calor. E aí vem exatamente o que eu estou comentando para as senhoras e para os senhores aqui. Entender a taxa de crescimento do incêndio, antes de entender a taxa de liberação de calor, também é muito importante. Eu tenho que saber se meu incêndio é ultra rápido, se ele é rápido, se ele é médio ou se ele é lento, para que eu tenha capacidade de simular aquela situação real. Eu vou dar um exemplo para vocês agora, inclusive, que esse sofá, por exemplo, está pegando fogo já há 14 minutos e 51 desde que ele foi iniciada a ignição dele, e você pergunta, cara, 14 minutos e 57 segundos, como é que não foi para o inferno, não acabou tudo? Porque esse sofá, que a gente tocou fogo aqui em Brasília, ele tem retardante de chama. Então, a taxa de crescimento desse material não é a mesma da taxa de crescimento de um sofá comum que a gente tem aqui no Brasil, ou sofá comum que você tenha, por exemplo, nos Estados Unidos, sem retardante de chama. Então, os materiais fazem diferença. E fazem diferença na construção, de novo, do seu modelo de incêndio. Então, a gente precisa entender isso. Que materiais que vão estar disponíveis, como é que é o incêndio que eu estou esperando naquele local, para que eu defina como é que vai ser a sua taxa de crescimento desse incêndio. Para vocês terem noção, esse incêndio aqui que a gente fez no sofá, ele atingiu o pico de fluxo de calor com mais ou menos 22 minutos. Enquanto outros incêndios que a gente fez com sofá piores qualidades, com 4 minutos, 5 minutos, ele estava praticamente acabando o incêndio. Tá? Então, sim, faz diferença. E isso a gente tem que entender. Temos que entender também uma parte extremamente importante, que é a taxa de liberação de calor. E esse aqui eu insisto, eu sempre gosto e falo muito com respeito a isso, porque a taxa de liberação de calor, que é o Q ponto, tá? Ele é dado em quilowatts, é o fator mais importante para caracterizar o comportamento do fogo, muito mais do que a carga de incêndio. Eu entendo que carga de incêndio é importante, eu entendo que as nossas normas são baseadas, boa parte delas prescritivas, são baseadas em carga de incêndio, mas ela não define a carga de incêndio, a grandeza do seu incêndio. Não define o comportamento do seu incêndio. Tá? Como eu vou falar para vocês agora, um exemplo para mim que eu sempre dou em sala de aula. 3.000 litros de diesel é uma carga de incêndio alta? Todo mundo, eu tenho certeza que deve estar balançando, dizer, é uma carga de incêndio muito alta. 3.000 litros de diesel é material combustível pra caramba. Agora, eu pego esses 3.000 litros de diesel e ponho para tocar fogo num reservatório de 10 por 10 metros, ou seja, 100 metros quadrados. A taxa de liberação de calor vai ser alta? Vai ser altíssima. A queima vai ser relativamente rápida? Vai estar queimando, tá? Com 10 por 10 metros, 100 metros quadrados, o calor vai ser intenso, a altura de chama você pode esperar da ordem de 25 metros, tá? Numa situação dessa. Então, você mostra, 3 minutos de diesel, pegando fogo num reservatório de 10 por 10 metros, 100 metros quadrados, cara, é absurdo, realmente é muito alto. Agora, eu pego esses 3.000 litros de diesel, ponho no reservatório enterrado sobre a terra e põe uma abertura de 2 centímetros de diâmetro. A carga de incêndio é a mesma. O que vai estar pegando vão sendo só naqueles 2 centímetros de diâmetro. A taxa de liberação de calor vai ser alta? Não. Ele vai passar
dias e dias queimando. Por mais que 3.000 litros de diesel seja uma carga de incêndio alta, a forma que ele está disponível para a queima é diferente. Então, a curva da taxa de liberação de calor dele é diferente. Torna-se o risco muito menor, por mais que seja 3.000 litros de diesel, do que aquela situação em quando ele estava disponível no reservatório de 100 metros quadrados. Tá? Então, essa é a diferença. O ponto mais importante do nosso incêndio é, de fato, a taxa de liberação de calor e, mais ainda, essa curva que define o seu incêndio. Essa curva, Q ponto versus tempo, é ela que é importante para definir o seu incêndio. Não é a curva tempo-temperatura. É a curva taxa de liberação de calor versus tempo. Porque é aqui que define a grandeza do seu incêndio. E mais interessante, a taxa de liberação de calor é que define, inclusive, a quantidade de água que eu preciso para combater o incêndio. Se for 1.000 kW, se for 2.000, 3.000, ali é que eu vou definir aquele pico, o quanto de água eu preciso para combater o incêndio. Não é temperatura, é taxa de liberação de calor. Só que, qual a dificuldade? A taxa de liberação de calor, ela pode ser influenciada por diversas propriedades e fatores. O tipo de combustível, a geometria, ventilação, forma de transferência de calor, etc. Vou dar outro exemplo para vocês, já dei o do diesel. Vou pegar agora para vocês um sofá. Se eu tenho, por exemplo, um sofá, não, vou pegar um colchão de dormir. Tá? Dois colchões de dormir exatamente iguais, só que um está na vertical e o outro está na horizontal. Eu pergunto para vocês, qual que vai queimar mais rápido? O da vertical vai queimar mais rápido. Você tem um fator da convecção que vai fazer com que a propagação do seu incêndio seja muito mais rápido verticalmente do que na horizontal, onde você tem mais a influência da sua radiação para que queime áreas adjacentes. Tá? Então, a dinâmica do incêndio vai mudar. Por mais que seja a mesma carga de incêndio, a forma que esse material combustível se apresenta, ele expõe riscos diferentes. E ele pode ter, inclusive, valores de picos de taxa de liberação de calor diferente daquele outro. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Mas, claro que também gera uma dificuldade. Por isso que não dá para a gente trabalhar com a carga de taxa de liberação de calor, porque ventilação altera, posição daquele material altera, tudo altera. Mas a gente tem que entender isso. Isso é, de fato, extremamente importante, até para definir como será o nosso tipo de incêndio. Exemplo disso. Estou passando aqui para vocês 3 curvas. Tá? Eu tenho a curva F32, que é um sofá, o F31, que é um love seat. O sofá é um sofá de 3 lugares, tá? O americano é muito direto e objetivo. Love seat nada mais é do que um sofá de 2 lugares. Faz todo sentido. Love seat, sofá de 2 lugares, tá legal? Para 2 pessoas. E o F21, que é uma cadeira, uma poltrona simples, tá? Se vocês olharem essas curvas, vocês vão perceber que o pico da taxa de liberação de calor para o sofá de 3 lugares, o sofá mesmo, e o love seat, que é o sofá de 2 lugares, é muito parecido. Então, se eu fosse tratar com risco de incêndio, o risco em si, porque a taxa de liberação de calor está associada direto ao seu risco, é a potência do seu incêndio, a grandeza do seu incêndio, eles são muito parecidas. Mas a carga de incêndio é diferente. Tanto é diferente, o que é a carga de incêndio olhando esse gráfico? Olhando esse gráfico, a carga de incêndio nada mais é do que a área sobre a curva, ou seja, a integral dessa curva. A área sobre a curva do sofá é bem mais larga, é bem maior do que a área sobre a curva do love seat, do sofá de 2 lugares. Ou seja, a carga de incêndio do sofá de 3 lugares é, de fato, maior que a carga de incêndio do love seat, mas não necessariamente o risco seja maior, porque o pico deles de taxa de liberação de calor é muito parecido. Tá? E isso, o pico, principalmente, essa curva, não um pico, mas a curva em si como um todo, é que define como é que o seu incêndio vai se comportar, como ele cresce, como ele atinge a sua fase totalmente desenvolvida e como depois ele decai. Tá? E aí você vê uma poltrona que talvez tenha uma carga de incêndio muito menor do que um sofá de 3 lugares, mas que você vê o pico dele é praticamente 2/3 do valor do pico do sofá. Tá? Então, ele tem um risco muito grande, um risco bem razoável. E isso pode ser visto, por exemplo, também aqui. Eu não sei, espero que vocês consigam ver bem esses valores, tá? Mas esse sofá aqui, ele tem uma carga de incêndio da ordem de 770 megajoules. Tem 51 quilos de peso, mas ele tem 770 megajoules de carga de incêndio, que é a energia total que vai ser liberada caso ele pegue fogo completamente. Enquanto a minha cestinha de lixo que está ali do lado, ele tem 10. Ou seja, em termos de carga de incêndio, o sofá é 70 vezes maior, tá? Do que
70 e poucas vezes maior do que a cesta de lixo. Mas quando você olha a carga de incêndio, desculpa, o pico da taxa de liberação de calor, o pico do sofá é da ordem de 3.100 kW, enquanto o pico de liberação de calor da cesta de lixo é da ordem de apenas 4, ou seja, praticamente 700 vezes menor, quase 800 vezes menor. Tá? Então, por mais que a carga de incêndio seja 70 vezes menor, mas o pico de taxa de liberação de calor, o risco dele, a grandeza do seu incêndio, é praticamente 780 vezes menor. E essas são as curvas deles. E quando você olha essa curva, uma coisa extremamente que é interessante para vocês, e tem alguns parâmetros que são discutidos com respeito a essa curva, o que vocês conseguem ver aqui é que, de fato, o sofá você tem um pico da ordem de 3.100, está aqui no gráfico, enquanto o sofá está aqui embaixo. A integral dessa curva, que está debaixo dessa curva aqui, é exatamente a carga de incêndio do sofá. A integral dessa curva é exatamente a curva da sua cesta de lixo. E aí você vê essas duas curvas, olha que coisa interessante. Olha como a taxa de crescimento do sofá é muito mais rápida do que a taxa de crescimento para uma cesta de lixo. Isso é que define o comportamento do seu incêndio. Então, quando você trabalha com simulação computacional, eu tenho que entender o que está disponível para pegar fogo ou qual vai ser o meu tipo de incêndio. E entender taxa de liberação de calor é essencial para definir seu incêndio, assim como entender também da taxa de crescimento do seu incêndio. Tá? São todas informações extremamente importantes para definir o seu incêndio. Então, não basta usar a ferramenta. Você tem que entender de incêndio. Tá? Alguns exemplos que vocês podem ver de simulação, eu gostaria de deixar, já estou estourado meu tempo aqui por 1 minuto, eu vou passar super rápido nessa parte aqui. Tá? Comecei com 8,75, então tem mais 4 minutos aqui. Análise da adequação da escada enclausurada à prova de fumaça. Isso a gente fez, e é interessante vocês perceberem aqui, que a gente trabalhou exatamente com aquela simulação de evacuação para definir em quanto tempo essas portas aqui elas ficariam fechadas. Está vendo que as portas estão abertas? E com determinado tempo as portas começaram a se fechar. Esse tempo de fechamento dessas portas vieram exatamente da simulação de evacuação. Tá? E a partir daí a gente trabalhou para descobrir em quanto tempo entraria a fumaça ou não naquele ambiente. Tá? Se eu teria condições de retirar a fumaça desse ambiente. Pois é, você não está tendo dor de cabeça. Você comprou um carro... Não, o pessoal é sem vergonha, né? Eu tô com retorno. Fernanda, fecha teu áudio, por favor. Pronto. Outro exemplo que tem que é interessante para vocês notarem, isso aqui foi, sim, um trabalho que a gente fez há um tempo atrás, foi exatamente a avaliação de dutos de extração de fumaça de um prédio tombado. Tá? Não vou dizer onde foi, mas foi um trabalho que a gente fez para exatamente dizer se teria condições de funcionar ou não. Então, era um prédio tombado, os engenheiros propuseram essa solução e a gente trabalhou com a simulação computacional para entender se teria condições ou não. Então, a primeira coisa que a gente fez é entender o quê? Qual é o meu modelo de incêndio? Qual é a grandeza do meu incêndio? Como é a curva de incêndio? Segundo, qual é a taxa de crescimento dele? Terceiro, qual é a produção de fumaça desse meu incêndio? Desses materiais que eu tenho regularmente, que a priori se estariam naquele local. E com a produção também de monóxido de carbono. Porque a partir daí eu tenho condições de criar um modelo e fazer esses modelos como vocês estão vendo aqui, ó, de produção de fumaça. Apesar de ter visivelmente fumaça aqui, a gente vai mostrar daqui a pouco que pelos dados medidos, que a gente pode medir dados também, não ter só o visual, o risco para a população era praticamente zero, tá? Muito pequeno. Então, esse gráfico aqui você está vendo a concentração de fumaça dentro das câmeras, tá? Dentro da caixa de escada. E esse gráfico aqui você vai estar vendo exatamente, a gente fez vários cenários diferentes, inclusive com incêndios maiores e incêndios menores, como vocês podem ver esses dois incêndios aqui. E aqui vocês estão vendo exatamente a velocidade de gases. E você consegue perceber claramente que, sim, boa parte dos gases aquecidos estão saindo por onde? Pelo duto de exaustão de fumaça, como se esperaria, tá? Sem muito problema. Então, funcionou direitinho. E estamos dizendo que funcionou não só pelos dados que vocês estão vendo via SmokeView. Isso aqui é visualização do SmokeView. Não, porque eu vou voltar 2 slides aqui, porque a gente também colocou sensores. A gente distribuiu sensores como se fosse um experimento real. E aí você pode definir, por exemplo, na altura de 1,75 m, a altura de uma pessoa em pé, qual é a temperatura que estaria ali? Qual é a visibilidade que estaria ali? Tanto aqui quanto na caixa de escada. E isso aqui, você pode, inclusive, no final da sua simulação, colocar como gráfico. E, a partir daí, você analisar esses dados. E esses dados que estão mostrando aqui é exatamente os dados da posição da pessoa em pé, a temperatura que a pessoa na posição em pé estaria durante todo o tempo da simulação. E mais interessante, não só
no corredor, mas em todos os pavimentos, todas as anticâmeras dos pavimentos que tinham ali, em todos os pontos dentro da escada também. E você consegue perceber pelas medidas que a temperatura da camada gasosa nunca passou de 30 graus num pico específico, num tempo específico, mas na média estava sempre em torno de 22 graus, considerando que o nosso sistema estaria na CNTP em torno de 20 graus. Tá? Então, sim, você pode ter esses dados não só de temperatura, mas também dados de visibilidade. E aí você percebe que o FDS trabalha com o mínimo de visibilidade 30 metros, ou seja, 30 para frente é 30 metros, tá? Mas aí você consegue ver que poucas situações, alguns picos muito esporádicos, você teve movimentação de fumaça que levou a visibilidade a valores menores. Tá? Aqui que você teve um pavimento, mas seria já no primeiro pavimento, você teve um acúmulo de fumaça um pouco maior, levando a visibilidade no mínimo 20 metros. Tá? Esses picos aqui é praticamente desprezível, é um ponto só, não seria muito mais relevante. Mas aqui você já tem um comportamento. Então, isso aqui já estava diminuindo a visibilidade, saindo de 30 metros para mais ou menos 20 metros. Então, você consegue trazer esses dados da sua simulação, contanto que você faça o quê? Um bom modelo do seu incêndio. Acho que isso é o ponto mais importante para que vocês tenham condições de trabalhar. Eu ia passar isso eu vou deixar para depois, com uma aula específica depois, que seria a simulação que aconteceu em alguns exemplos. Não vou passar para vocês, infelizmente, vou passar batido, tá? Vou deixar gelo para vocês, mas o que eu quero deixar como final, para terminar meu horário certinho, como bom militar que sou, pessoal, cuidados com a simulação computacional, porque não basta você ter um simulador computacional. Se você entra os seus dados, por exemplo, seus parâmetros de entrada aqui, nesse caso de uma carne, nunca espere sair um bolo de chocolate. Tá? Tomem muito cuidado o que vocês estão colocando como parâmetro de entrada e o que vocês estão esperando como saída. Ter conhecimento técnico é essencial para trabalhar com simulação computacional, para trabalhar com projeto baseado em desempenho, porque senão vocês podem estar utilizando uma ferramenta, que é o simulador computacional, que aceita tudo. No simulador computacional, vocês colocam o que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar um incêndio que é 10 kilowatts, não é nem mega, 10 kilowatts, vai estar lá, ele vai sair o resultado e você vai dizer, opa, está tranquilo. Só que esse incêndio de 10 kilowatts é irrelevante, é desprezível, não tem resultado suficiente, não é um incêndio que está de acordo com a realidade. Por isso que entender a dinâmica do incêndio, taxa de crescimento do seu incêndio, curva de taxa de liberação de calor, produção de fumaça, produção de monóxido de carbono, tudo isso é essencial para você trabalhar com o simulador computacional, porque senão vocês podem estar colocando carne ali dentro e esperando um bolo de chocolate, e no final vai sair o bolo de chocolate, só que vocês vão achar que está tudo certo, e na verdade não está. Então, use simulação computacional com muita, muita, muita parcimônia, com conhecimento técnico, com conhecimento de incêndio. Para terminar, deixar aqui o que eu comprometi para vocês. Para saber um pouquinho mais, tem sim, eu escrevi nesse livro que é disponível, é gratuito, vocês dão um Google nisso aí, vocês vão puxar, isso aí está disponível na internet. Se não tiver, depois eu passo também para o pessoal da rede para disponibilizar para vocês, porque é um livro gratuito, tá? Chamado Segurança contra Incêndio e Edificações, Recomendações 2028, e tem um capítulo lá sobre simulação computacional aplicada à segurança contra incêndio, página 159, tá? Então lá vocês vão ter também um pouco mais de informações para buscar. Então, não estou cobrando nada, o livro é gratuito. É só porque muita coisa que eu falei aqui, tem muita coisa que eu não falei, mas que vocês podem ter informações lá sobre os modelos e um pouco mais de informação da utilização da simulação computacional, ok? Tem o meu e-mail aí, efetivamente, o que eu falei para vocês, em geral, eu dou gelo mesmo, gelo. Assim, eu tento ler, só que se eu não responder na hora, meu amigo, insista, porque senão eu já passou na fila, entrou numa fila que aí, meu amigo, é uma fila sem fim. Tá? Então, ou eu consigo responder na hora, então pode continuar insistindo, porque eventualmente eu prometo de coração que eu tentarei responder a todos em determinado momento. Tá certo? Muito obrigado. Coronel Cajati, posso fazer um bate-volta de perguntas rapidinhas aqui? Pode, claro. Pronto. Primeira pergunta. O uso do Pyrosin, o que o senhor acha? Marcos Gomes, do Ceará. Cara, o Pyrosin é muito bom. Assim, eu não sou engenheiro, de novo, eu tenho a licença dele, mas eu acabo fazendo simulação no FDS sempre. Tá? Eu não lembro, talvez eu tenha feito uma só, eu sei trabalhar com ele, eu fiz algumas até para poder não perder lembra do técnico, né? Eu tenho que ser também um bom técnico e utilizar a ferramenta, né? Então para não perder a parte técnica, eu acabo utilizando ele. Mas sim, ele é uma ferramenta muito boa, mas no final que ele roda, o FDS.
Claro que ele já tem uma biblioteca de materiais, então ele tem uma facilidade muito grande, principalmente para engenheiro que está acostumado a trabalhar com essas ferramentas de tela, né? Professor, quais os nomes dos pesquisadores brasileiros que tratam desses parâmetros? Eu imagino que essa pergunta tem a ver com os parâmetros utilizados na evacuação de emergência, na realidade, porque a pergunta veio no período que o senhor está falando. Pronto. Você procura a tese de doutorado do Marcos Valentim, a tese de doutorado da USP dele, tá? Que ele fez a Rosária, também tem vários... Rosária ONU. A Rosária ONU, tá? Então, o Marcos foi orientado pela Rosária e ele fez um trabalho muito, muito interessante nessa área, tá? Então, busca a tese de doutorado dele. Professor, o FDS trabalha com base em elementos finitos? Pablo Oliveira, perguntando. Sim. Professor, no curso de projeto baseado em desempenho da rede de especialistas, vai dar tempo para falar sobre o Pathfinder ou seria um curso à parte? Cara, olha, teria que ser a parte porque não dá tempo, tá? Perfeito. Eu gostaria muito que vocês aprendessem a utilizar o FDS. É isso que eu gostaria desse início especificamente, tá? Maravilha. Professor, pergunta, posso fazer uma correlação com a taxa de liberação de calor com a compartimentação do ambiente? Olha, a taxa de liberação de calor tem uma influência muito grande da ventilação, ou seja, do oxigênio disponível naquele seu ambiente. Então, a carga de incêndio é aquela energia que vai ser liberada se tudo pegar fogo. Agora, a carga de incêndio nunca fala o tempo. Quem vai te definir o tempo de queima é a taxa de liberação de calor, e a taxa de liberação de calor tem um vínculo enorme com o oxigênio disponível. Se eu tenho pouco oxigênio, a minha taxa de liberação de calor não vai crescer tanto, mas ela vai ser mais longa, tá? Tendo praticamente a carga de incêndio é igual, mas aí a curva de taxa de liberação de calor é diferente, porque é influenciada pelo oxigênio. Então, a compartimentação efetivamente faz diferença. Última pergunta do pessoal. Se os americanos têm tanta tecnologia para analisar comportamento material, revestimento total, por que insistem em construir casas e edificações com estrutura de madeira ao invés de alvenaria? Custo-benefício. Nos Estados Unidos eu vi acontecer isso, os caras construíram uma casa de 2 andares e mais um basement, ou seja, 3 andares em 3 meses. Tá? Então aí a perda de material é muito menos. Então é custo-benefício. Para eles acham que vale a pena, né? Então eles vão construir dessa forma. Acredito que Califórnia já esteja mudando. Cada vez mais eles estão buscando materiais que sejam incombustíveis, até por conta dos incêndios na interface urbano-florestal. Então, a preocupação que eles estão tendo agora de ter materiais, inclusive de revestimento externo, que sejam seguros contra incêndio, coisa que eles não tinham anteriormente. Professor Cajati, para finalizar, o senhor podia falar um pouquinho sobre o seu curso na rede de especialistas? Bem, o que eu espero, assim, que vocês me convidaram, né? O que eu espero que eu consiga mostrar para vocês efetivamente. Inicialmente, a parte de dinâmica do incêndio. Pessoal, eu vou insistir essa parte de dinâmica do incêndio. Eu sei que eu posso ser... A maioria das pessoas querem ser utilizadores da ferramenta, e eu não quero que vocês saiam como utilizadores da ferramenta, tá? Eu quero que vocês entendam de incêndio. Então, vou ter um tempinho a mais, pelo menos as primeiras aulas, para que vocês entendam de dinâmica do incêndio, para que vocês tenham a capacidade, sim, de ter análise crítica, e primeiro construir um modelo com base em conhecimento técnico-científico, tá? De onde buscar essas fontes, mas principalmente que vocês tenham capacidade crítica de analisar os resultados que vocês estão tirando. Tá? Então, essa parte dinâmica eu acho que é importante. E depois, se der tudo certo, que vocês acabem fazendo simulação no FDS, toquem fogo. O que eu não quero é que no final vocês todos toquem fogo no computador, tá? E consigam tirar resultados no computador. Então, basicamente, de forma simplificada, seria isso. Pessoal, antes de chamar a Débora para falar um pouquinho sobre o curso para vocês, eu queria dizer que o objetivo da rede de especialistas é levar conhecimento técnico em forma de platô para o Corpo de Bombeiros de todos os estados do país. Então, todos os cursos que a gente monta, o objetivo é apresentá-los à sociedade civil com este outro objetivo, que é levá-lo para todas as corporações. Então, eu dei um curso agora de cálculo de perda de cargas com o SHC, que é o Simple Hydraulic Calculator, e nós tivemos 22 militares no curso. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder compartilhar essa informação com os colegas que estão aí desenvolvendo as normas. Então, cada matrícula que você faz em curso da rede especialista, você está ajudando a gente a levar essas pessoas excepcionais, como o Coronel Cajati, a fazer com que elas levem esse conhecimento e essa informação para todos os militares do Corpo de Bombeiros do país, sem custo. Então, a todos, muito obrigado. Débora, agora é com você. Exatamente isso, né? O nosso curso agora começa dia 25 de maio, vai até o dia 10 de junho, todas as terças e quintas, das 18h30 às 21h30.
é um curso com 18 horas de duração, tem o certificado de participação e isso que o Vitor falou, né? Para membros a gente tem um desconto de R$100, e para os demais a gente tem os parcelamentos, tá certo? O que a gente faz é exatamente isso, a cada civil que faz o curso, os militares, a cada turma, né, de civis que a gente consegue fechar, os militares são privilegiados e entram para fazer os cursos que a gente acredita num Brasil melhor, mais seguro, né, com difusão de conhecimento, que conhecimento é tudo, a gente não pode fazer muralhas, né? A gente, pelo contrário, a gente tem que espalhar esse conhecimento para que o Brasil possa evoluir em todos os sentidos, que é o que a gente busca, é o propósito da rede de especialistas, né? O Coronel Cajati está com a gente aí nessa empreitada também, dedicando seu tempo aí para fazer esse curso bem interessante. Espero que vocês se inscrevam, que vocês façam esse curso, e aí, com certeza, nós vamos ter um módulo avançado no futuro, assim que esses módulos que a gente tiver preparado, né? Porque precisa preparar as pessoas para que elas, como o Coronel falou, não dá para ser um aplicador de software, tem que ter o conhecimento, tem que ter a teoria, tem que ter a prática e a teoria também, né? E aí vamos poder evoluir num módulo avançado, se Deus quiser. Tá bom? Então, além do curso do Coronel Cajati, nós temos mais um curso de SHC, está programado agora para o final do mês, e o mais que a gente também, outro curso que a gente que nós investimos bastante, que é o curso da INFPA 30, que já está aberto para as inscrições para julho, né? E também nós vamos, se Deus quiser, vamos conseguir colocar civis e militares aí para iniciar esse projeto dos 9 módulos da INFPA. Tá bom? Então, acho que é isso. Débora, eu vou aproveitar para falar um pouquinho dos cursos da NFPA, tá certo? Okay. Vejam, a gente está tentando e conseguindo, graças a Deus, trazer esse roteiro de 9 cursos da NFPA para o Brasil, em que o profissional ele sai diplomado pela NFPA. Para isso, a gente entrou em contato com a NFPA e os instrutores serão instrutores da própria NFPA, não serão os instrutores da rede de especialistas. Então, se a gente conseguir fechar as turmas, né, conseguindo fechar as turmas, a nossa parceria com a NFPA teve essa condição de conseguir colocar militares de todo o país em todas as turmas que nós conseguimos fechar. Então, eu conto com a sociedade civil para que nos ajudem nessa missão, que é aumentar justamente a segurança no país e aumentar o conhecimento técnico naquilo que for possível das pessoas que desenvolvem as normas que tornam esse país mais seguro. E assim, além disso, o que a gente pretende? Com os 9 módulos, a gente forma 243 bombeiros. Rafael, você pode desligar o seu microfone? Porque você está assim, se espremendo. Rafael, tem alguém fazendo xixi. Então, a gente tem o objetivo de fazer 243 bombeiros fazendo o curso da NFP. Né? E, além do curso, a gente vai ter os módulos e os treinamentos depois da rede especialista também, gratuito para os bombeiros. Então, assim, para a gente é muito importante essa participação de vocês todos, a divulgação, se vocês puderem ajudar a gente também a divulgar muito. A gente está aberto para patrocínio, né? Os patrocinadores, estamos buscando empresas para ajudar a patrocinar os bombeiros, para que a gente possa colocar aí esse curso em prática, né? Todo traduzido, vai ser com tradução simultânea para o português. Lembrando que, para você fazer um curso da NFPA, você tinha que pegar um avião, ir para os Estados Unidos, pagar todas as despesas de hospedagem, alimentação, ficar lá com um tempo dedicado dentro lá depois os seus negócios tinham que parar aqui, né? E o custo disso, além, era de dólar. Então, ou seja, se você olhar a economia que você vai ter para fazer um curso aqui no Brasil, e a gente não sabe até quando essa possibilidade vai continuar disponível, em função da pandemia, isso aconteceu, a gente não sabe se isso futuramente permanece. Então, o que a gente sugere que é uma grande oportunidade, quem puder fazer, faça, né? E não vai se arrepender, porque sabe o quanto isso é importante, né, para a profissão. Pessoal, eu deixei no chat o link para o curso do professor Dr. Jorge Cajati, certo? Mas lá no site da gente tem todos os outros cursos da rede especialista e tem a área de membership,
que é uma forma da sociedade civil, que é de projetistas, estar em contato comigo, com a Débora e com todo mundo que faz parte da rede, certo? Tirando dúvidas mensalmente, tendo desconto nos cursos, entre outras coisas. E para os militares do Corpo de Bombeiros, esse vínculo é gratuito, viu, gente? Então, quando você vai em membership, você precisa se identificar como empresa, Corpo de Bombeiros ou a sociedade civil, que tem com interesse, né? E a partir de lá você consegue fazer o cadastro para a gente. Professor Jorge Cajati, todo o meu respeito e admiração, muito obrigado, viu, por hoje. Nossa, gratidão para o senhor. Valeu. Obrigado, pessoal. Só para agradecer a todos os bombeiros, estarei sempre à disposição deles, é isso aí que é a minha missão. O Evandro ficou sacaneando comigo, vou ficar no bombeiro, vou ficar sem bombeiro bastante tempo. Eu gosto do que eu faço, tá? Mas, assim, agradecer a todos, ao colegas meus, o Loureiro, a Carla, também o próprio Evandro e todos, o Cross, que eu vi que também estava aqui. A todos vocês, obrigado pela paciência, tá, pessoal? Excelente noite a todos. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Boa noite a todos e vamos lá. Temos próximo. As nossas lives são sempre às quartas-feiras, tá bom? Nós vamos mantendo vocês informados. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Come inside.